Sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. A nossa saudação a todas as pessoas que têm conectado dos mais variados países, e que o nosso abraço também para a cidade de Charlotte, onde tem um grupo espírita que também está implantando o GAEP lá. E a tantos outros amigos no Principado de Liechtenstein, na Suíça, enfim, em várias partes do mundo, a nossa gratidão pela audiência, porque nosso objetivo é levar o Evangelho de Jesus para mais outros corações à distância, e mesmo para o Brasil. Hoje teremos a palestra do Dr. Maurício Reggiori, e é interessante falar a respeito do Maurício. Ele não quer que fale absolutamente nada, mas poucas pessoas sabem que hoje nós temos o Espaço Chico Xavier em Campo Grande, e o Espaço Chico Xavier congrega um ecumenismo, vamos dizer assim, muito marcante, porque vem variadas religiões se apresentar aqui: católicos, batistas, adventistas, seixonoye, messiânicos, mormons, Assembleia de Deus, todos numa confraternização cristã. E o Espaço Chico Xavier foi criado com certeza pela espiritualidade maior para fazer com que as pessoas possam se unir em pensamento cristão. Mas o início do Espaço Chico Xavier teve um start, né? Igual a partida de um carro, tem um momento que dá aquela partida. Tem mais ou menos 20 anos aproximadamente que, recebendo na minha casa o Dr. Maurício Reggiori, à época ainda estudante na Universidade Federal de Campo Grande, ele diz assim para mim: Carlos, você tem um piano em casa, nós precisamos fazer um sarau para congregar as pessoas do momento de alegria. Isso deve ter uns 20 anos aproximadamente. Falei: mas a ideia é ótima, pode ver tudo que é necessário e providencie. Já era a espiritualidade fazendo a partida do que hoje é o Espaço Chico Xavier. E ele levou à nossa residência, naquela ocasião, o maestro Manuel Raslan, da Universidade Federal, e o maestro Vitor Marques Diniz, na época do Coral e Orquestra Clássica de Mato Grosso do Sul, e alguns convidados. Nem imaginávamos que o tempo ia passar, e aí está o Espaço Chico Xavier, trazendo alegria e momentos muito agradáveis à nossa cidade, a todos aqueles que querem algo mais da vida. E esse algo mais da vida, hoje nós temos aqui a presença do nosso companheiro Maurício, que morou no Japão e também fez muitas outras coisas que depois vocês saberão. Nós queremos convidar neste momento a professora Maria Garcia para falar algumas palavras a respeito do Maurício e fazer a prece de abertura deste encontro. Com vocês, então, a professora Maria Garcia, e em seguida da professora Maria Garcia, a palavra do doutor Maurício Reggiori. Senhoras e senhores, o nosso cordial bom dia. Em Esperanto, bonan tagon. Bom dia a todos. Falar sobre o Maurício é uma alegria muito grande, um prazer pela oportunidade. Se eu disser aos senhores que eu conheço o Maurício antes dele nascer, vocês vão dizer: mas como que você conhece o Maurício antes dele nascer? Sim, porque éramos amigos dos pais, e somos amigos dos pais do Maurício. O Ari, que está aqui presente, dando-nos a honra da presença, e a Georgina, a mãe, que já habitando a pátria espiritual, por certo estará aqui também para prestigiar o filho que ela adorava, ou adora ainda, sempre. E assistimos ao casamento do Maurício e da Georgina. Depois de um tempo, o anúncio de que ia chegar um bebê. Olha que alegria, alegria para todos, que beleza. Aí vai na ultrassonografia.
é um menino. E logo já o Ari e a Georgina trataram de escolher um nome. Vai chamar Maurício, um nome forte, um nome poderoso, um nome de respeito. E chegou o Maurício, chorando como que? E nós outros rindo de alegria. Chegou o Maurício. Bem-vindo, Maurício. Desde aquele dia em que você se comunicou com o mundo pela primeira vez. Com o mundo exterior, né? Vamos dizer assim. E o Maurício cresceu, aquele menininho correndo para lá, correndo para cá, espertinho, inteligente, sabido. E se tornou um jovem, estudou, formou-se, odontólogo, esteve fazendo curso de aperfeiçoamento nas academias do Japão, andou viajando por outros países também, que nem sei quantos. E essa pessoa de uma apresentação modesta, humilde, mas de um valor espiritual muito grande. Então, para mim, é uma honra estar aqui fazendo a apresentação do Maurício. Muito se poderia dizer, mas o Carlos já avisou que ele não quer que fale muita coisa, então vou falar pouquinha coisa. Esperantista também. Então, o Maurício é essa pessoa que reúne muitos méritos, muitos valores. É ele que nós vamos ouvir dentro em pouco. E eu sei que o tema que o Maurício vai desenvolver é a respeito do grande aniversariante que nós estamos aguardando por estes dias, o nosso Mestre Jesus. E o Carlos falou, faça também a prece de abertura. Então nós temos uma mensagem que nós pensamos poderá vir à guisa de uma oração. Natal, e já colocamos Natal e Ano Novo, são datas que se aproximam. Eis que se nos bate à porta novo Natal, mais um Natal, o Natal de Jesus. E soa também o delbar de um ano novo, em que nível de consciência colocamos nossos passos, ao final do dia a dia. É chegado o momento de reflexão. Como nos conduziremos no transcurso de quase 365 dias deste ano que está findando? As aflições são grandes? As dificuldades maiores ainda? A incerteza campeia aqui, ali, acolá? Como agimos nessas circunstâncias? De que valores nos servimos para contornar os óbices do caminho? É momento de reflexão. Vale lembrar que Jesus trouxe consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transmitiu vitorioso de berço de palha ao Calvário. Ao ouvirmos no Natal os ecos dos cânticos dos anjos, recordemos que Jesus veio até este mundo para ensinar a nós amarmos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Que possamos viver realmente como o Mestre, com o Mestre, e sob os esplendores de um novo dia, de um novo ano, de um novo tempo. Que Jesus nos abençoe, proteja e guarde, e com toda alegria que esta data de Natal vem trazer para nós, Natal, nascimento, renascimento, nascer outra vez. Vamos refletir nas palavras que Maurício agora vai proferir, e agradecendo a Deus pela misericórdia infinita de nos ter enviado aquele Mestre de amor infinito que nos agasalha com o seu amor, com o seu coração, com a sua fraternidade,
e que é o mestre de todos os mestres. Então, Feliciam Christinascom, Kai Prospera Noviarum. Feliz Natal e próspero Ano Novo. Deus, obrigada. Obrigada porque vamos ter o Maurício aqui nesta manhã. É dele a palavra neste instante. Graças a Deus. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com todos para que nós possamos conversar sobre essa figura excelsa de Jesus. Rapidamente eu gostaria de contar também 2 fatos. Quando eu era criança, eu gostava de estudar. E um dia a Dona Maria chegou na casa da minha mãe, minha casa, para experimentar uma roupa com a minha mãe. Minha mãe era costureira e meu pai caminhoneiro. E ela chegou para experimentar uma roupa na minha casa e perguntou: o que esse menino está fazendo? Aí a minha mãe disse: esse menino é assim, agora inventou que quer falar inglês. E a Dona Maria, dias depois, me aparece em casa com uma bolsa de estudos para eu estudar inglês. As pessoas que fazem de coração esquecem, mas quem ganha lembra para o resto da vida. E foi assim que eu comecei a aprender inglês, e depois eu virei professor. Todos nós somos produtos de muitas mãos, e temos sempre que lembrar dessas mãos que nos empurraram. É assim que caminha a humanidade. Um outro fato: nós tivemos a chance de morar no Japão numa época em que os brasileiros estavam buscando uma vida nova naquele país. Hoje tudo muda, já estão retornando. A segunda geração já está retornando, né? E estando lá, encontramos brasileiros ávidos pelas palavras de Jesus. Eis que surge uma pessoa, uma brasileira, de origem japonesa, os pais eram japoneses, ela brasileira, tinha ido para lá para trabalhar e resolveu começar uma reunião espírita que se tornou provavelmente o primeiro centro espírita da cidade de Tóquio, talvez do Japão. E nessa época tudo era muito escasso. A reunião acontecia dentro de um cômodo em que, sendo de tatame, à noite ele era o lugar de dormir, durante o dia ele era a sala de estar, a sala de TV, onde se comia, onde se estudava. Então, de noite, aquilo tudo sumia e as reuniões aconteciam também ali naquele espaço minúsculo. Não dava para todo mundo ficar ali dentro. 10 pessoas no máximo, as outras pessoas ficavam do lado de fora. Em voltando uma vez para Tóquio, a Dona Maria, o Carlos e a Dona Maura, que na época comandava o Sebrae aqui em Campo Grande, resolveram fazer um pacote de 60 quilos de mensagens e mais um outro de livros para a gente levar para lá. E é claro, ninguém viaja para o exterior com uma bagagem desse tamanho. Não pessoas simples, né? E pelo esforço dos 3, nós conseguimos levar essa bagagem até o centro, lá em Tóquio. Vocês não têm ideia da alegria. Porque lá, uma mensagem mínima de papel vale tudo. Não temos livros, não temos nada. Uma mensagem é consoladora, talvez pelo resto da vida. As pessoas guardam aquela mensagem dentro do livro como se fosse algo precioso.
E nós, às vezes, encontramos mensagem, já está velha, a gente amassa e joga fora. Pega 3 mensagens. Nós temos tanto. Quanto nos é oferecido nesse instante? Quanta tecnologia, um espaço confortável. Os centros espíritas hoje procuram dar ao máximo conforto para que as pessoas possam ouvir o Evangelho. E nesse instante nós estamos também nesse ponto, utilizando de uma tecnologia que permite que nós cheguemos ao outro lado do nosso globo terrestre, conversando sobre Jesus. Nós somos frutos de muitas mãos e devemos sempre lembrar as mãos que nos empurraram. Foi-me pedido para dar um breve aviso que está sendo levado para pessoas em outras partes do mundo. Eu peço licença para vocês para rapidamente fazer esse aviso. Nihon no kata to Nihongo hanaseru hito mo ohayou gozaimasu. Watashi tachi wa kore kara gospel no benkyou itadaitai to omoimasu. Watashi tachi wa maitsuki no doyoubi 7時45分から9時までにCampo Grande というところのスケジュールでこのプログラムを上げます。もしよければ皆さんどうぞ見てください。住所は今の住所を見ているところにどうぞインターネットで読んでください。For our friends that speak English from different countries in the world, we are trying to send you these programs about the gospel that we try to develop every Saturday mornings at 7:45, which is New York time, same as New York time, GMT4, until 9 o'clock in our schedule. The address that you should direct it to is the one that you see up here on your screen. A todos nuestros amigos de lengua española, ojalá tengamos este programa en español de pronto. Los invitamos a ver nuestra programación del estudio del Evangelio, que se pasa todo sábado a las 7:45 hasta las 9 horas, horario Campo Grande, o sea, área 4, en la misma dirección que ustedes pueden tener ahora en la pantalla. A todos, gracias. Bem, bom dia de novo a todos, sejam bem-vindos ao nosso espaço de prece Eurípides Barçanufo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a figura do nosso aniversariante do mês, o nosso querido e excelso Jesus. Jesus é o nosso mestre maior. Com certeza, o mais notável ser da história da humanidade que nós já tivemos presentes a nós. Jesus tem a sua obra e a sua vida estudada no mundo todo, mais do que qualquer outro assunto que já foi acessado nos meios de comunicação do mundo. E por incrível que pareça, sempre há mais para estudar, sempre há mais para conhecer e entender sobre a figura de Jesus, porque entender sobre Jesus ultrapassa simplesmente a boa vontade ou uma aventura cultural. Entender sobre Jesus, sua vida e sua mensagem, significa fazer dentro de nós toda uma reforma que deve levar a novos valores morais. Sem conseguir esses novos valores morais, nossa ótica continua bastante tacanha perante a obra do Mestre,
que nos traz a todo dia, e de acordo com a nossa evolução, novidades sobre a vida espiritual. Jesus veio num tempo em que havia muita sombra coletiva e individual, algo que é muito parecido com os tempos em que vivemos hoje. Sem medo de nada, Jesus veio e projetou uma luz sobre as sombras que haviam na sociedade, que deixava de lado todos aqueles que não estavam interessados em ganhar algo material, ou aqueles que eram deixados à parte na sociedade porque possuíam desabilidades em seu corpo, debilidades mentais, defeitos morais, dificuldades materiais. Todos esses eram deixados à larga naquele tempo, algo também que podemos fazer parâmetro nos dias de hoje. Jesus chegou e colocou, com a doçura da sua personalidade, da sua palavra, a boa nova, trazendo um alento para todos aqueles que estavam sedentos de justiça, carentes de amor, esperando ajuda. Foi a primeira vez que alguém vinha e lançava no mundo moderno de então, o burgo do Império Romano, uma luz. E Jesus projetava uma luz que clareava a sua personalidade sem deixar nenhuma dúvida. Jesus não possuía momentos em que ele dirigia-se a pessoas diferentes. Jesus só se dirigia aos necessitados e a todo aquele que lhe procurasse. A todo momento, Jesus estava disponível e levava a todos a sua palavra, amando-os, dando atenção, dando carinho pela consolação, entendendo-os da maneira como eles eram. Jesus se fez pequeno ao reencarnar em um corpo material junto a nós, porém em momento nenhum ele se fez grande demais para não chegar perto de todo aquele que necessitasse da sua presença. A sua palavra chegava aos corações, levando um alento que há muito se esperava. No mundo do burgo romano, onde o homem valia às vezes menos do que um animal, escravo do materialismo, dos interesses e do egoísmo dos outros homens. É nesse instante que Jesus vem e lança a sua palavra. Porém, apesar da sua grandiosidade espiritual, Jesus não se deu a chance de evitar o seu holocausto. Não se deu a chance de fugir ao flagelo imposto pelos homens de carne humana, trazendo-lhe sofrimentos, dores, não só naquele momento, mas durante toda a sua passagem pela terra, ensinando-nos que é pelas experiências do dia a dia que o espírito caminha e abarganha para si próprio toda a bagagem necessária à viagem espiritual que cada um de nós deve fazer, posto que somos todos espíritos imortais, não esquecendo que todos somos espíritos, que momentaneamente temos um corpo, não é o contrário. Não estamos no nosso modo natural. Nossa essência natural é espírito.
Então eu fico contente de perceber que aqui ninguém deve ter medo de ver espírito, não é verdade? Que tem gente que fala, eu posso estudar tudo, mas pelo amor de Deus eu não quero ver nada. Espíritos que somos, apenas dotados de um corpo, que daqui a pouco deve descansar, o espírito vai continuar e alçar a sua viagem rumo ao nosso Criador, rumo a Deus. E devemos sim ter como único guia aquele que foi nos dado pelo nosso Criador como estrada segura e correta, que nos aproximará de Deus, que é o nosso guia, Jesus. Muito pouco nós temos hoje catalogado historicamente sobre a figura de Jesus. Temos um historiador, Flávio Joséfo, que no final do século I, numa obra bastante conhecida como Antiguidades Judaicas, deixou escrito, documentado realmente, algumas palavras sobre Jesus, que dizem do ano 62. Nesta época viveu Jesus, um homem excepcional, porque realizava coisas prodigiosas. Conquistou muitos adeptos entre os judeus, até entre os helenos, os gregos. Quando, por denúncia dos notáveis, Pilatos o condenou à cruz. Os que lhe tinham dado afeição não o deixaram de amar, porque ele apareceu-lhes ao terceiro dia, de novo vivo, como os divinos profetas o haviam declarado. Nos nossos dias, ainda não acabou a linhagem dos que por causa dele se chamam cristãos. Esse é um documento histórico, real, que foi deixado por esse historiador, um documento que hoje está em Roma e que nos atesta veramente a presença de Jesus entre nós. Ainda Tácito, no século II, na sua obra Anais, escreve a Nero para dizer sobre o incêndio que Roma sofreu. E nos diz assim: no ano 64, Nero procurou os culpados e infligiu refinados tormentos àqueles que eram detestados por suas abominações e a que a multidão chamava cristãos. Este nome vem do Cristo, que o procurador Pôncio Pilatos entregou ao suplício. Mais um documento real que nos atesta a presença de Jesus e já nos diz dos cristãos, daqueles que seguiriam Jesus por todo o sempre. E por último, mais um único documento que existe, que está na Capela Sistina, quando Plínio escreve ao imperador Trajano, no ano de 96, dizendo: reúnem-se numa data fixa antes do nascer do sol e cantam entre eles um hino ao Cristo, como a um Deus. Comprometem-se sob juramento a não cometer roubos, assaltos ou adultério e a nunca abdicarem da fé. Eram os novos cristãos que seguiam a palavra de Jesus, quase 100 anos após a sua morte, e ainda sendo perseguidos e flagelados. Portanto, se encontravam nas catacumbas de Roma à noite para fazerem as suas preces, elevarem as suas orações e cantarem a Jesus. Uma maneira de continuar a mensagem que o excelso mestre havia nos trazido. Nesse quadro de Giuseppe Mancinelli, que também está na Capela Sistina, podemos ver a figura dos cristãos sendo perseguidos pelos romanos. E é isso que nós temos documentado verdadeiramente sobre a passagem de Jesus. Jesus não deixou nada de escrito. Todos os seus ensinamentos foram passados diretamente aos homens. Mas ele sabia que esses mesmos homens
eram espíritos que caminhariam e que retornariam com a sua mensagem viva em suas memórias e coração. Não havia, portanto, a necessidade de Jesus deixar entre nós escritos materiais para que fossem disputados e guardados secretamente só para alguns. A sua mensagem devia estar aberta e acessível a todos os de boa vontade. Depois a sua obra passou por diversas traduções, do hebraico para o grego, do grego para o latim, e ao chegar ao latim, e pela nossa história da humanidade, os textos foram mudados várias vezes e foram conhecidos em pedaços chamados itálicos, porque eles traziam para nós uma visão muito clara e particular de uma realidade. E é por isso que hoje nós temos aquelas letras chamadas itálico. Elas nos mostram uma realidade, porém de forma particular. E seus textos receberam várias mudanças que deveriam estar de acordo com a moral da época e, infelizmente, com a política vigente então. Em 383, o Papa Dámaso pede a São Jerônimo para fazer toda uma revisão do Evangelho de Jesus. E esse Evangelho só vem ser aceito do jeito que nós conhecemos no século VIII. 900 anos depois da vinda do Mestre. Sofreu várias correções dentro da igreja vigente então, porém, uma mensagem não foi deixada de lado. A essência do Evangelho, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ficou. E é baseada nessa mensagem que levamos hoje à nossa existência. Que buscamos hoje notícias dentro do Evangelho de Jesus que possam estar em consonância com a nossa vida atual e com os problemas pelos quais passamos hoje, individuais e dentro da nossa sociedade. Vamos então nos arremeter aos primeiros dias de Jesus. A sua presença causava nas pessoas uma diferença de comportamento instantânea. A energia que emanava daquele ser trazia para as pessoas uma felicidade indizível e instantânea. E diz-nos as Escrituras de Simeão, um velho pescador muito conhecido em Jerusalém, e que pela passagem de Maria e de José, com Jesus aos braços, ele os encontrou em Jerusalém. E sabendo da grandeza daquele ser, e já percebendo o escopo da obra que aquela criança estava destinada, muito preocupado com a história do seu povo, se achegou ao menino Jesus, tomou-o aos braços e saiu de lado para conversar com Jesus criança. Olhava para aquela criança de olhar penetrante e disse para ele: excelsa criança, conte para mim de alguma forma como é que você escolhe a manjedoura de palha. Por que não estar dentro da casa do imperador? Por que não fazer como Moisés, trazendo algo materializado dos céus para apresentar às pessoas? Como é que você vai chegar aos corações, a mudar a nossa sociedade? Não seria então interessante colocar-te junto aos estudiosos, aos homens de palavra, para que você fosse devidamente ouvido?
Como é que nós vamos mudar a história do nosso povo judeu? Como encaminhar as pessoas? O que é que nós devemos fazer? Diz para mim de alguma forma. E a pequena criança olhou para Simeão e sorriu, como qualquer criança, e batia no peito de Simeão. E Simeão ficou nervoso. Por favor, me dê um sinal. Eu preciso de algo. Como colocar-te frente aos homens? E a criança sorria e batia no seu peito. Simeão já estava muito próximo de desencarnar. Porém, foi no mundo espiritual e de lá que ele nos trouxe a notícia que naquele momento ele não houvera ficado sem resposta. Jesus, sem poder ainda materialmente pronunciar palavras, batia no peito de Simeão, sinalizando que ele traria a boa nova e que ela não viria para as instituições materiais e efêmeras da terra, porém que ela estaria dentro do coração dos homens. É assim que nós iniciamos o nosso estudo sobre a figura do excelso Jesus. Jesus nos deixou uma gama sem fim de passagens que são bastante úteis e interessantes em todos os momentos da nossa vida. E algumas nos chamam a atenção pela urgência que nós temos hoje de mudanças morais na nossa sociedade. Um dia, Jesus estava com um rapaz chamado Filipe, que vivia próximo de Jesus por ser filho de um dos pescadores. E Jesus subia o Monte Hermon, que fica nas cercanias de Jerusalém. Jesus subia o monte com Filipe e dizia das belezas que se encontravam naquele monte. Esse monte tem águas cristalinas na sua redondeza, bastante verde, e o dia estava tão belo e Jesus dizia: veja como tudo é perfeito, como a claridade do dia nos mostra o caminho a seguir. Assim deve ser vista a palavra de meu Pai, como a luz do dia que vai clarear o meu caminho. E subia o Monte Hermon, Jesus e Filipe. E até hoje, quem vai nas redondezas de Jerusalém pode ver as fontes de águas do Monte Hermon, que lá estão correndo até hoje, desde os tempos de Jesus. Porém, Filipe dizia: Senhor, a sua palavra é bastante clara e luminosa. Porém, o amor que pleiteamos é para todos, universal e infinito. Mas as criaturas, porém, sofrem de estreiteza e incompreensão. Muitos odeiam e perseguem como se praticassem excelentes virtudes. Como é, Senhor, que podemos trazer tanta luz às pessoas? Não seria melhor trazer a sua palavra gradativamente? E os seus continuadores trazerem a verdade toda ao povo? E continuaram subindo o verde Monte Hermon. Acontece que o Monte Hermon muda de paisagem repentinamente. Do verde que se tem e das águas, o topo do Monte Hermon é árido, pedras e mais nada. E subindo o Monte Hermon, Jesus e Filipe se defrontaram com uma paisagem seca, amarelada e cheia de pedras. E o tempo todo, as pedras entravam nas sandálias de Filipe. E Filipe toda hora pedia para Jesus para parar, para tirar as pedrinhas de dentro das sandálias.
e subiam. E daí mais um pouco Felipe dizia de novo: eu preciso parar, porque as pedrinhas entravam. Então, Jesus olhou a Felipe e disse: Felipe, essa é a nossa existência, essa caminhada do homem na terra. Em algum momento, cada um de nós vai encontrar terreno árido para pisar. E todos nós precisamos um dos outros, como os pés precisam de uma sandália. Sem o apoio dos outros, os espinhos nos machucam muito. É por isso que nós devemos dar tanta importância, Felipe, às pedrinhas do caminho, porque elas podem sim atrasar a nossa caminhada. As pequenas coisas da vida podem fazer com que a nossa evolução seja um pouquinho mais demorada. E deixou essas palavras: observa o minuto de palestra, a opinião erradia, o gesto impensado, podem converter-se em venenosas pedrinhas que cortam os pés, ameaçando-nos a estabilidade espiritual. Entendes agora a importância das bagatelas em nosso esforço diário? Perguntou Jesus. E Felipe, repensando nas palavras impensadas contra as pessoas, nos momentos em que nós nos aprazemos em levar a notícia da vida alheia, em que somente levamos palavras negativas e fazendo comentários ácidos que a nada levam, fazemos com que essas pedrinhas que entraram no pé de Felipe possam nos atrasar a vida. Porém, Felipe pensou, e como nós estamos pensando, respondeu a Jesus: agora eu entendi, mestre. Ainda continuando a sua caminhada, Jesus chega a Jerusalém, já perto do holocausto. Entrou vitorioso em Jerusalém, porém bastante triste e pensativo, porque ele já sabia o que lhe esperava. Mas os homens de então sabiam que esse homem era prodigioso, curava, falava com os espíritos, afastava os demônios, trazia solução. Muito provavelmente seria homem de poder. Então, seria bastante interessante se aproximar dele. Nós não fazemos mais isso hoje na sociedade, mas naquela época faziam. E se aproximavam de Jesus vários homens interessados no que ele poderia trazer de poder material para cada um deles. E naqueles instantes, um dia entrando em Jerusalém, um jovem chamado Efraim chegou para conversar com Jesus. E Efraim, pensando no poderio de Jesus, logo calculou: ao entrar em Jerusalém, todos deverão se curvar a ele. E ele deve subir e chegar próximo dos homens de poder. E com certeza ele vai ter um ministério e vai distribuir cargos. E Efraim pensou dessa forma e se aproximou de Jesus. E disse: Jesus, eu queria estar perto de você. Jesus olhou para Efraim e disse: eu tenho muitos discípulos de longe. Você está querendo ser um discípulo de perto? Sim, respondeu Efraim. Eu quero estar perto de ti. Eu quero levar a boa nova. E Jesus calmamente lhe disse: os discípulos de longe terão a chance de ler as minhas palavras quando quiserem. E entrarão em ação também quando quiserem.
O discípulo de perto, não. Ele deve estar junto daqueles que necessitam, trabalhando incessantemente. Os discípulos de longe trabalharão primeiro por sua vida, pelos cargos, pelo dinheiro, por tudo que a matéria pode dar. Os discípulos de perto, não. Eles deverão viver em humildade e aprender que tudo que temos é passageiro, que deve ser utilizado não só em nosso bem, mas em bem dos outros. E ainda continuando com suas palavras simples, Jesus disse: os discípulos de longe terão a chance do cansaço e da irritabilidade. Os discípulos de perto, não. Apesar do seu cansaço e da sua tristeza, deverão levantar cedo todos os dias, porque há muito trabalho a fazer. E ainda disse: os discípulos de longe terão a chance de me encontrar mais adiante, porque a palavra de meu Pai sempre estará presente. Os discípulos de perto deverão fazer agora, porque eles é que prepararão o caminho para aqueles que virão depois buscar a palavra de meu Pai. Você quer ser discípulo de perto? Perguntou Jesus. E Efraim pensou 1000 vezes. E pensando, ele disse: Senhor, a sua palavra é maravilhosa e é isso que eu quero no meu coração. Eu vou nesse instante voltar à cidade, deixar tudo o que tenho e agradecer ao bom Deus, e voltarei para a sua tarefa. E deu um abraço efusivo e caloroso em Jesus. E Jesus voltou-se para o povo e para as misérias que o cercavam. E Efraim nunca mais voltou. O Evangelho nos chama a todos os instantes. Jesus quer-nos perto do coração dele. Mas estar perto de Jesus é estar perto do povo, é estar perto das pessoas, exatamente da maneira como elas nos são apresentadas. Jesus viveu num tempo em que as religiões tentavam avidamente conquistar as multidões. Porque junto com conquistar as multidões, não estava somente direcionar o homem, porém, trazer para perto de si a grandiosidade do Império Romano, que era vigente no mundo de então. Tentavam o domínio das pessoas, utilizando-se de sua fé. Isso não acontece mais nos nossos tempos, não é verdade? Porém, isso acontecia no tempo de Jesus. E é por isso que hoje nós nos voltamos para Jesus, deixando as nossas casas, as nossas famílias, numa manhã maravilhosa de céu azul que está lá fora nesta cidade, e nos sentamos aqui para juntos conversarmos, para entendermos um pouco mais como é que podemos colocar um pouco mais de bagagem moral nas nossas costas, preparando-nos para a viagem espiritual, por sabermos que este nosso corpo é efêmero e não vai durar muito. É por isso que hoje a religião que abraça o homem é a religião libertadora, que não está em cima dos púlpitos e com escrituras debaixo do braço, que nada mais promete do que a libertação do Pai, e que convida a cada um não a fazer uma crítica para aquele que está à sua volta, mas para usar o próximo como a sua régua, como métrica, para entender a sua pequenez perante os ensinamentos deste Mestre, que nos quer de perto, que nos quer no caminho de luz, que leva também ao Pai. Porém,
pequenos que somos, enxergamos por vezes apenas o nosso momento, a nossa dor, sem perceber que ao nosso lado estão as pessoas em real necessidade e que são a ferramenta oferecida pela espiritualidade para que nós possamos evoluir. Na maioria das vezes, aqueles que nos incomodam, aqueles que pensam diferente de nós, aqueles que não acreditam no que nós acreditamos, são esses que nos servem de degrau santificador para que nós possamos alcançar as grandezas morais de Jesus. E nós, por vezes, nos esquecemos de Jesus. Lembramos de Jesus nas nossas orações, porém, no momento que Ele nos quer perto, por vezes fraquejamos, esquecemos da sua figura. Mas Jesus está próximo a cada um de nós, aguardando a nossa decisão. Eis então que num momento tão grandioso em que nós estamos vivendo, a espiritualidade maior, dirigida pelo nosso governador Jesus, nos traz uma boa nova, como um novo guia de vida para todos aqueles que se acham em necessidade ou que anelam por uma vida melhor no nosso planeta, onde nós possamos ter o bem sobrepujando o mal e onde nós possamos caminhar sem ter que usar tantas máscaras do teatro terreno da vida. Dessa forma, então, Jesus nos acolhe em seus braços e nos ensina que a nossa forma de pensar e agir, que constitui a nossa sintonia, que é a energia que nós enviamos a todo momento para as outras criaturas, é a energia que está dentro do nosso gerador íntimo. Somos todos uma grande usina dessas energias que fluem diariamente, a todo momento, até enquanto estamos dormindo, para todos os outros companheiros que estão à nossa volta, encarnados e desencarnados. Assim como neste momento temos irmãos do outro lado do mundo, unidos num mesmo endereço nesta ferramenta chamada internet, e que estão contribuindo também com a sua presença e com as suas energias para que nós possamos trabalhar e para que a espiritualidade possa trazer nossos irmãos desencarnados a este mesmo local para serem atendidos, e é o que ocorre nesse instante com todos nós encarnados e desencarnados. Jesus nos diz que esse poder de energia é capaz de mudar o nosso panorama mental e tocar a malha fina do nosso perispírito com uma energia pura que se exterioriza via perispírito no corpo material, influindo nas mitoses que acontecem nas células, dirigindo a velocidade da sua reprodução, trazendo-nos reorganização material em nossas células, expulsando todas as patologias que nós conhecemos, instaurando então entre os homens, Ele que é o divino médico de almas, a era do novo remédio, que cura todos os males materiais, porém que provém do Espírito. O remédio material que procuramos hoje em nossa sociedade, talvez não se encontre na química humana, talvez não se encontre entre os elementos disponíveis, materiais, que encontramos no globo terrestre e no universo. Porém, esses elementos estão dentro do nosso espírito,
E é por isso que Jesus, sabendo disso, convidava a cada um dizendo: trazei o céu de dentro de si próprio. Nesse convite, ele nos dizia: céu e inferno está dentro de cada um de nós. Somos nós, como espírito, que dirigimos a nossa caminhada, que crescemos rumo ao Pai, ou que adoecemos. Quando nós, na nossa sintonia, trazemos à nossa volta os nossos companheiros espirituais, e existe um ditado que diz: diga-me com quem andas e te direi quem és. Para o espírita isso é diferente. Diga-me quem és e dir-te-ei com quem andas. Pois sabemos que a nossa sintonia não só atrai os nossos amigos materiais, porém é ela que dita os companheiros espirituais que eu tenho à minha volta a todo instante. De nada adianta eu ir à casa espírita e dizer: meu Deus, todo dia eu sinto tão pesado, tira de perto esses irmãozinhos. Que irmãozinhos são esses? Se não meus amigos, que eu chamei para perto de mim mesmo, e que por vezes me incomodam. Porém, o que me incomoda é a minha indecisão. Em certos momentos eu quero ser discípulo de perto, porém, em alguns momentos eu quero ser do mais longe possível. Somos nós que conquistamos esses irmãos espirituais à nossa volta, nossos amigos ou inimigos, que nos dão energia ou bebem a nossa energia, porém ditados apenas pela nossa sintonia. E quando por sintonia trazemos para perto de nós irmãos que têm um pensamento bastante inferior, calcados em sensações sexuais, em prazeres materiais, na desdita do nosso próximo, sobrecarregamos o nosso sistema nervoso central, que é dotado de células extremamente sensíveis, porque elas são a porta de comunicação com o espírito. Então, por essa sobrecarga, nós instauramos em nosso corpo a desorganização. E esse desequilíbrio é sinalizado em nosso corpo material. E daí, tantas doenças que encontramos hoje no mundo, que já não estão mais sendo tratáveis, que não encontram mais soluções no nosso orbe terrestre. Quantas doenças psíquicas, quantas pessoas tristes, sozinhas, deixadas de lado, quantos bipolares, hoje a palavra é bipolar. Hoje, o que me deixa em paz é um remédio que eu tomo no final do dia para eu dormir, para eu fazer com que o meu corpo relaxe. Que mundo que nós estamos vivendo, se Jesus nos disse que apenas pela correção da nossa sintonia, nós teríamos bons espíritos à nossa volta e que eles nos trariam a paz. Porém, todas essas patologias têm uma real necessidade dentro do nosso corpo e da nossa história espiritual. Jesus estava um dia com Simão Pedro, e Simão Pedro disse: Senhor, as doenças são muito grandes nos tempos de hoje. As pessoas trazem doenças sem cura. As pessoas estão revoltadas e inquietas. Isso era no tempo de Jesus. Hoje não. Então ele disse a Jesus: Jesus, será que se o Senhor curasse essas pessoas, sendo esse fardo então mais leve, não seria mais fácil?
Jesus, pensando então, disse: está bem, amanhã tragam-os todos os doentes e nós promoveremos as curas. No dia seguinte, mais de 100 doentes foram trazidos a Jesus. E Jesus, impondo as suas mãos, curava a leprosos, a cegos, a obsediados, a pessoas com cancro e sífilis, a pessoas com doenças mentais incuráveis para a época. E logo depois elas ficavam felizes e sãs. E então, Simão dizia a eles: calma, daqui a pouco Jesus vai nos falar do principal, do que realmente mantém a cura. Porém, as pessoas apressadas precisavam ir embora. O dever lhe chamava, a família lhe chamava. A alegria era tanta que eu precisava ir embora, contar do que tinha acontecido. E todos se foram. E um triste silêncio se deu entre Jesus e os 12 apóstolos, porque eles ficaram a sós. Ninguém daqueles que haviam sido curados esperaram para ouvir a palavra de Jesus. E Jesus nos disse ao nosso coração: a carne enfermiça é remédio salvador para o espírito envenenado. Sem o bendito aguilhão da enfermidade corporal, é quase impossível arrebatar o rebanho humano do lodaçal da terra para as culminâncias do paraíso. Toda dor está em consonância com uma necessidade. Nenhuma dor que dure para sempre. Jesus nos trouxe a cura e nos apresentou. E ainda nos disse que em algum momento um Consolador prometido viria com o Espírito de verdade, como veículo para continuar as verdades da vida. E eis que surge em terras da França, também numa época conturbada de valores sociais, o que não é hoje, a figura de Allan Kardec, que sob esse pseudônimo trazia das mãos da espiritualidade palavras consoladoras que nos abriam e descortinavam um futuro maravilhoso, dizendo-nos da anterioridade do espírito ao corpo e que cada um de nós tem várias chances de crescer e de aprender com os ensinos de Jesus de variadas formas, em variados corpos, pois que há muitas moradas na casa de meu Pai, e eu tenho as portas franqueadas de qualquer uma dessas moradas a qualquer momento em que eu sentir essa vontade no meu coração. E o Espiritismo caminhou, e o Livro dos Espíritos, na pergunta 799, nos diz de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso. Apenas a primeira parte já nos diz tudo: destruindo o materialismo. É chegado o tempo de nós percebermos que o material só nos serve para a passagem, e que este corpo que nós habitamos também vai passar, e que tudo que eu tenho nele é a exteriorização do meu espírito, e que ele me serve hoje de ferramenta principal de crescimento do meu espírito. Jesus, nosso médico de alma, guia os nossos pensamentos a todos os momentos em que nos voltamos para o seu Evangelho e nos lembram que as dores de uma encarnação passam, como tudo passa na vida. Assim como o idoso olha para trás e fica rindo de momentos pelos quais passou e que hoje o jovem chora. Não é assim? As dores de uma encarnação também hão de passar pela promessa de Jesus. Ele nos ensina que nós precisamos enfileirar coisas boas e esquecer as nossas dores. E ele disse que isso chamava-se gratidão a Deus. Portanto, cuidado, enfileirar coisas ruins
e esquecer as coisas boas, então é ingratidão. A mensagem, o outro lado da moeda não foi dito, mas ficou patente na mensagem de Jesus. Ainda, ele nos ensina a fé, que é diferente da crença. Porque crer significa que eu acho que isso pode acontecer e deve ser verdade. Fé é uma entrega total. Qual a entrega que nós fazemos quando somos crianças à mão do pai e da mãe? Aonde essa mão nos levar, nós entramos sorrindo, confiantes na segurança. Isso é fé. E é essa fé que Jesus nos pede. Não a crença. Ele nos pede a entrega, de dar a mão a Ele próprio, pois que Ele é o nosso guia e Ele nos ensina um caminho seguro pelo qual nós podemos ir sem ter medo das dores. Jesus se transformou hoje no psicoterapeuta por excelência. Ele trata da psicogênese, dos distúrbios emocionais e psíquicos, por saber que todos eles são obra de desequilíbrios morais que nós mesmos trouxemos para nós. Crimes que cometemos, na verdade, contra nós próprios, em todas nossas outras existências. Experiências pelas quais passamos e que estamos analisando nos dias de hoje para entender o que eu fiz de mim mesmo. Então o Pai Libertador não nos coloca deliberadamente em nenhuma situação. Sou eu que me coloco nas devidas situações necessárias ao meu espírito. A vida que vivo hoje é projeto que eu levei a cabo em vidas anteriores. E hoje eu estou já preparando a minha próxima colocação espiritual. E é assim que Jesus muda toda a esfera e o comportamento social, por nos ensinar que cada um de nós é responsável pela sua viagem em particular. Jesus procurou apenas os pobres de espírito, como ele dizia, os necessitados, os desviados, os deixados de lado, aqueles que incomodavam pela sua cor, pela sua raça, pela maneira de se portarem, pelo cheiro que exalavam, pelas feridas que traziam no corpo, pelas roupas pobres com que se apresentava. Era esse que Jesus se dirigia. Ele quebrou todos os paradigmas sociológicos e econômicos da época, ousando infringir o escuro em que viviam essas pessoas, levando a sua luz, não a colocando debaixo do alqueire, porém uma luz clara que vinha a seu lado, denunciando claramente a grandeza que ele tinha, sem que houvesse a chance de dúvida. E é assim que ele nos pede para viver em clareza, sendo humildes, porém sendo justos e seguindo as leis que nos chamam para perto daqueles que estão à nossa volta. Jesus se apresentava dessa forma então, ingênuo como uma criança. Na sua hora de dor maior, aquele que estava ao seu lado na cruz, virou para ele e disse: cadê o teu Deus? Ele não vai nos salvar? E Jesus olhava e com um olhar doce dizia: Pai, perdoa, eles não sabem o que dizem. Jesus não olhava para as pessoas com olhares de desconfiança, pensando no que o outro deveria estar pensando, como o outro provavelmente agia na sua vida. Jesus
se dirigia aos enfermos da alma. E os enfermos da alma são aqueles que se reconhecem enfermos da alma. São aqueles que procuram a Jesus e a mensagem que ele traz de seu Pai, dizendo-se humildemente doentes. E é por isso que ele nos deixou as palavras: os sãos não precisam de remédio, e sim os enfermos. Quem precisa de remédio é todo aquele que se reconhece enfermo. Os outros estão sãos, estão ao longe. Com seu materialismo ainda não tem tempo para as palavras de Jesus. E Jesus disse: não se conformem com as coisas que tiverem alcançado. A bagagem moral e espiritual é imensa. E é tão grande que ela vai além do seu conhecimento nesse instante. Ela vai além da sua história, do seu psiquismo como espírito e do materialismo, do seu pequeno orbe, que é a sua morada nesse instante. Continue angariando as grandezas morais, porque elas te franquearão as entradas para mundos luminosos e excelsos, muito diferentes desse em que vives. A grande felicidade ainda está por vir. Portanto, buscai e achareis. Trabalhe com as ferramentas que a espiritualidade e o Pai Maior lhe deu, que inicialmente são o vosso corpo, que é perfeito às suas necessidades como espírito. Ninguém que tenha vindo com um corpo faltando alguma coisa, e nem em excesso. Ele nos deu o corpo exato, e ainda nos deu a família exata, com seres maravilhosos que vivem à minha volta e que são o próximo mais próximo. Responsabilidade maior daquele que quer seguir o seu ensinamento primordial. E ainda aqueles que estão no nosso dia a dia, no trabalho, no estudo, trombam conosco na rua, fecham-nos no trânsito, xingam, maldizem, falam mal, contam fofoca. Que bom! São essas as ferramentas que Jesus nos apresenta. E ainda para muitos que já estão no caminho de entender a sua grandeza espiritual, ele nos diz da nossa capacidade de ser meio entre a espiritualidade e este mundo material. E nos diz: restituir a saúde aos doentes, quando nos convida por uma reforma moral, que vai tocar a teia interna do nosso perispírito, trazendo para o corpo material a exteriorização da reorganização celular, deixando de lado qualquer patologia humana que se conheça nesse instante. Ele diz: ressuscitai os mortos, porquanto ele nos convida a abrir consciências, dizendo que somos espíritos imortais e que o corpo passa e vai embora. Porém, eles não estão mortos, eles estão nesse instante ao nosso lado, trabalhando e trazendo outros necessitados que precisam ouvir a sua palavra e precisam também de atenção, de companheirismo, carinho e amor. Ele nos diz: curai os leprosos, derrubando na nossa sociedade de hoje aquela visão tacanha que separa as pessoas por causa do seu modo de comportamento, uma falsa moral que esconde a necessidade das criaturas, porquanto nós não somos melhores do que ninguém. E essa realidade de nos vermos na escada evolutiva só nos vai ser franqueada no mundo espiritual. Não podemos julgar a ninguém pelas imagens que os nossos olhos materiais veem nesse instante.
E ele ainda nos diz: expulsai os demônios, os espíritos infelizes que estão afundados na ignorância da escuridão e que não estão ainda interessados nas grandezas de Deus, na sua verdade, na luz que leva ao Pai e que traz o consolo a todas as criaturas encarnadas. Então, com todos esses convites, ele ainda nos lembra: só funciona de uma forma. Ser meio só funciona dando gratuitamente aquilo que gratuitamente eu recebi. Nem aplausos, nem palmas, senão o salário já foi dado. E por fim, Jesus, nos seus momentos de interiorização, ficava sozinho e voltava o seu pensamento a Deus, ensinando-nos que aquele momento de oração era um momento excelso, um momento muito especial e grandioso, em que o ser se apresenta frente ao Criador. E mais do que tudo, naquele momento, ele é chamado a se despir do seu orgulho. Porque com o orgulho ele não consegue a comunicação com o Pai. É necessário que a criatura coloque os seus joelhos ao chão, no sentido de se voltar humildemente para Deus e se coloque como doente, dizendo ao Pai: eu necessito de tua ajuda. Exatamente igual ao filho pródigo, que ao voltar não tinha mais direitos nem méritos, porém foi acolhido pelo Pai. Que pai que não acolhe o filho? E Jesus disse: nenhuma das ovelhas ficará desgarrada. Então ele nos diz que através da oração nós conseguimos entrar em contato direto com o nosso Pai, por uma comunicação sincera que vem de dentro do nosso coração, no momento em que nós nos colocamos humildes para Ele e pedimos a sua luz. Para terminar, e pedindo licença à nossa professora de declamação, eu não consigo declamar, trouxe apenas uma mensagem para que nós pensemos, uma mensagem de Joana de Ângeles que se chama Natal de Ação. Quando Jesus nasceu, os valores éticos haviam sido substituídos pela hegemonia da força que dominava, gerando aflições em toda parte. Os direitos humanos desprezados permitiram que a criatura valesse menos que um animal de carga. Animais a que se viam reduzidos os que tombavam nas armadilhas da astúcia, da delinquência e da guerra. O mundo era um burgo do Império Romano, que se estendia praticamente por toda a terra conhecida. Jesus chegou e modificou as estruturas do comportamento social, criando um conceito surpreendente de vida, que deu margem ao surgimento do homem integral. Estabeleceu a ética do amor, fundamentada no dever e na disciplina, demonstrando que o poder da força nada logra senão amontoar cadáveres e deixar rastros de destruição. Comprovando a anterioridade do ser ao corpo e a sua sobrevivência à morte, edificou um reino nos corações capaz de resistir a todas as conjunturas. Seu verbo, sustentado pelo combustível do exemplo, penetrava nos ouvintes como uma luz que jamais se apagaria, traçando rotas de segurança para todo sempre. Quem o ouvisse não permaneceria indiferente, amava-o ou detestava-o. Arrebatou multidões que se sucederam, espraiando pelas quadrantes do globo terrestre uma onda de esperança. É verdade que as circunstâncias e as ocorrências atuais são muito semelhantes àquelas do seu tempo. Ao lado das conquistas tecnológicas, surgem os decepcionantes resultados éticos na vastidão da miséria moral, social e econômica que consome as criaturas. Todavia, nunca foi tão marcante a presença de Jesus no mundo quanto agora.
Descrucificado, ele inspira homens e instituições à mudança de comportamento, alterando as propostas filosóficas da sociedade, que se deve tornar mais justa e equânime em relação aos sofredores que enxameiam por toda parte. Demitizado, ele participa das lutas daqueles que o amam, impulsionando-nos à ação transformadora de urgência em prol de um mundo melhor. Sua mensagem vibra em inúmeras mensagens que proclamam a necessidade da paz, da não violência e do amor. Ele age através de incontáveis mãos que se transformam em alavancas de progresso, não se permitindo a paralisia nem a indiferença ante a fraqueza dos vencidos e a pequenez dos oprimidos. Une a tu as vozes do bem que instalam a era da fraternidade entre os homens. Segue elaborando com os que arrebentam as algemas do conformismo em favor dos caídos e dos desditosos. Não te permitas a inação, que é a morte da alma. Atua com os teus recursos, modestos que sejam, em favor do homem, esse sublime investimento da divindade, auxiliando-o a adquirir dignidade e valor, metas que o Evangelho propõe a todos os de boa vontade, sobre os quais pairará a paz na terra e fora dela. Comemora o Natal do Cristo, repartindo amor e esperança, trabalho e fraternidade com as demais criaturas, confirmando dessa forma que ele já nasceu em ti e age com a elevação que o caracterizou quando aqui esteve no passado. Que Jesus possa abençoar a cada um de nós, agradecidos que somos pela sua presença a todo instante durante a nossa caminhada, e que Ele abençoe todas as resoluções que nos vieram à mente nesses nossos momentos de estudo. A todos nós, um Feliz Natal. Muito obrigado. O que nos cabe a todos nós, num momento como este, se não agradecer. Agradecer a presença do Dr. Maurício entre nós, trazendo-nos esclarecimentos que com certeza calará fundo em nossas almas. Nós iremos convidar nosso companheiro Ismael para fazer a prece de agradecimento após as nossas palavras. Eu disse a vocês que o start, o início do espaço Chico Xavier foi através do nosso companheiro Maurício. Poucos sabem. Ele trabalha um trabalho muito bonito que está sendo realizado já há alguns meses, juntamente com outros companheiros que vão ficar bravos se eu falar os nomes, e algo que muito em breve a sociedade também vai ficar sabendo. Já tem alguns meses do trabalho deles. Eu sinceramente fiquei sem palavras. Eu vou ter que assistir novamente. Agradecer a todos os companheiros que estiveram sintonizados conosco ao longo desse tempo. E graças a Deus, a mensagem pôde ser gravada e poderá ser vista no YouTube, poderá ser vista no blog do Recanto da Prece. Enfim, poderemos novamente nos deleitarmos com esses momentos agradáveis que aqui vivemos e estamos vivendo ainda. A nossa gratidão a toda espiritualidade amiga que ao longo de todos esses anos vem moldando este espaço a benefício de todos nós e hoje com a possibilidade de uma expansão maior.
Muito obrigado a todos que aqui estiveram, aos nossos amigos dos mais diversos países que têm participado conosco. Não vamos nominar a tudo que está acontecendo nesse momento, mas a nossa gratidão a todos. Convidamos o nosso companheiro Ismael para vir fazer a prece de gratidão. É dezembro, é mês de Natal, mês de presentes, mês de fraternidade, é mês de solidariedade, mês de caridade, mês de amor. Vibrações elevadas, sentimentos de bondade. Nasceu Jesus, nosso Mestre, nosso guia, nossa luz. Veio trazer a nós o entendimento da importância da humildade, da bondade, da tolerância, dos sentimentos nobres, do perdão das ofensas, do amor para com o nosso próximo. E nós, nessa encarnação, estamos nos esforçando para seguir os seus exemplos, as suas orientações. Que a vibração amorosa de Jesus toque sempre os nossos corações, esteja sempre em nossas mentes, para que sejamos seus discípulos, discípulos de longe, discípulos de perto. Não importa, o que importa é sermos discípulos de Jesus. Que não sejamos mais aqueles que atiram pedra, que praticam a maldade, que prejudique o próximo. Que façamos bom uso dos talentos que nos foram concedidos. Que coloquemos em prática todos esses ensinamentos, à distância ou de perto. Que sejamos discípulos de Jesus. Feliz Natal, muita paz a todos. Muito obrigado, mestre querido. Que a luz seja com o nosso irmão Maurício. Que ele continue a levar esses ensinamentos a todos os lugares que frequenta, essas bênçãos de luz que nos leva de novo a refletir sobre os teus ensinamentos, que nos coloca em contato pelo pensamento e pelo sentimento com as tuas lições de amor. Muito obrigado, muita paz, muita luz. Com Jesus. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.